Hermenêutica, aula 1. Eu sou o pastor Marcelino Silvério e você é muito bem-vindo ao ITADESP, Instituto Teológico das Assembleias de Deus de São Paulo. Que bom ter você por aqui. Nós iremos ministrar a aula de hermenêutica. Lembrando que a hermenêutica ela está na grade do curso básico de teologia. Tá certo? Se você não tem o nosso material de apoio, me chame agora no número que está passando aqui na descrição desse vídeo. Eu vou te atender e te enviar todo o nosso conteúdo, todo o nosso material, tá certo? O curso básico de teologia contém 20 matérias, 20 livros. Aqui está o primeiro livro do curso básico de teologia, a primeira matéria, teologia, tá certo? Atrás nós temos a grade do nosso curso básico, médio e o bacharel, curso básico 20 livros, o curso médio mais 10 livros e o bacharel mais 10 livros. Ao total, básico, médio e bacharel, 40 livros. Teologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, Antigo Testamento, Novo Testamento e por aí vai, tá certo? Me chame agora no número que está passando aí na descrição desse vídeo que eu vou te enviar todo o nosso conteúdo, todo o nosso material. Maravilha, meus queridos, vamos lá para a aula de hoje, hermenêutica. Não saia desse vídeo, a aula está muito boa mesmo, tá certo? Você que está com o nosso material de apoio aí, com o nosso livro, vá para a página de número 3, lição de número 1. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? É de graça, é rapidinho, menos de 3 segundos. Você se inscreve no nosso canal, tem um botãozinho aí do meu lado esquerdo, clica nele, você já vai estar inscrito no nosso canal. Maravilha, queridos? Ative o sininho também das notificações para que você possa ser lembrado todas as vezes que nós postarmos uma videoaula aqui. Deixe seu like, seu joinha e compartilhe essa videoaula para que nós possamos alcançar vidas através do conhecimento da palavra de Deus. Maravilha, meus amados. Vá comigo para a página de número 3, lição de número 1 da matéria de hermenêutica. Maravilha, vamos lá, queridos, página de número 3, lição de número 1. Uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer é, sem dúvida nenhuma, a hermenêutica. Porém, quantos pregadores e até mesmo pastores que nem de nome a conhecem? O que é ainda pior, tais obreiros ainda querem ser mestres e dizer aquilo que a Bíblia não diz e fazer disso uma doutrina para si e para a sua igreja. Daí o porquê do surgimento de muitas seitas em nossos dias, como aconteceu no passado. Então, olha só, queridos, muitos pregadores e até mesmo pastores dizem ser pastores, eles não conhecem a matéria de hermenêutica. Quando você pergunta, você sabe o que é hermenêutica? Eles ficam boiando, pensando, não, eu não conheço. Muito bem. Daí você entende que muitos pastores e muitos pregadores não conhecem essa ferramenta. E é a primeira e a principal ferramenta que o pregador, o pastor, o educador cristão deve conhecer, a hermenêutica, ok? Nós estamos vivendo nesses últimos dias e eu tenho percebido que nós temos um grande índice de analfabetização teológica nas nossas igrejas e nós precisamos mudar isso, tá certo? Conhecimento teológico é muito importante na igreja. Pastor, o que é teologia? Teologia, basicamente, é o estudo ou tratado sobre Deus. Deus, logia, estudo sobre Deus. É de suma importância o pastor, o líder, o pregador conhecer a fundo a teologia e principalmente a matéria de hermenêutica, tá certo? Mas afinal de contas, o que é hermenêutica? Bom, hermenêutica é um termo grego, hermenevém, que significa literalmente interpretar, tá certo? Hermenêutica é a ciência e a arte que estuda as leis e princípio de interpretação das escrituras. Ciência, porque estabelece regras positivas e invariáveis, tá?
e arte, porque suas regras são práticas. Eu vou repetir isso aqui. A hermenêutica é a ciência e, ao mesmo tempo, uma arte que estuda as leis e princípios de interpretação das Escrituras. Ciência, porque estabelece regras positivas e invariáveis. E arte, porque suas regras são práticas. Maravilha? Bom, consiste num conjunto de regras que permite determinar o sentido literal da palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro admitiu que há textos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Então, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 15 e versículo 16, ele vai dizer que há termos, há palavras difíceis de entender, que os ignorantes torcem para a sua própria perdição. Tá certo? Então, daí a importância de nós conhecermos a hermenêutica, que é uma ciência e, ao mesmo tempo, uma arte. A ciência da interpretação. Maravilha, queridos? Olha só que interessante. A aplicação dos resultados da hermenêutica é a exegese. A hermenêutica expõe os resultados. A exegese aplica-os. Então, olha só que interessante. Pastor, o que é exegese? Exegese é uma outra ferramenta dentro da teologia que nós costumamos dizer que ela é a irmã gêmea da hermenêutica. A exegese, ela acompanha, ela caminha junto com a hermenêutica. A hermenêutica, ela expõe os resultados e a exegese, por sua vez, ela aplica-os, tá certo? Então, exegese é a aplicação, é a exposição, do resultado aí da hermenêutica. Nós temos também a exegese, que é diferente da exegese. Enquanto que a exegese, ela procura extrair do texto aquilo que o texto realmente quer dizer, ela disseca aquele texto. A exegese, que significa ir para dentro de, é a pessoa colocar a sua interpretação dentro do texto. É a pessoa forçar o texto a dizer algo que o texto não diz. É a exegese, ir para dentro de. Mas a exegese é você extrair do texto aquilo que realmente o texto quer dizer. Tá certo? Perdão. Continuando aqui. Maravilha, queridos. Continuando aí na página de número 3 do seu livro, iremos ver aqui hermenêutica e filosofia. A hermenêutica é originalmente uma disciplina filosófica, isto é, uma técnica de leitura orientada para a compreensão das obras da antiguidade e dos textos religiosos, ou seja, a Bíblia Sagrada. Tá certo? Então olha só que interessante, a hermenêutica, ela é uma disciplina filosófica, uma técnica de leitura, não somente usada para interpretar textos religiosos, como a Bíblia, mas também as obras da antiguidade. Maravilha, meus queridos? A hermenêutica, ela se divide em duas partes. A hermenêutica geral e específica. Geral e específica. A geral é aquela que se aplica à interpretação de qualquer obra escrita. A específica é aquela que se aplica à interpretação dos textos sagrados, tá certo? Então nós iremos estudar aqui a hermenêutica específica, ou seja, a interpretação dos textos sagrados. Maravilha, meus queridos? Na página de número 4, nós iremos ver aí a importância do estudo da hermenêutica. Página de número 4. Em João capítulo 5, versículo 39, escrito está: examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus está dizendo para os seus discípulos: examinai as escrituras. O que eu acho interessante aqui
é que Jesus nunca mandou os discípulos ler as Escrituras, mas sim examinar. Porque ler é uma coisa, examinar é outra totalmente diferente. Ninguém examina sem ler, isso é óbvio, mas tem pessoas que só lê, mas não examina. Eu vou repetir, não tem como você examinar sem ler, mas também tem pessoas que só lê e não examina. Há quem diga que o brasileiro lê e lê muito. O brasileiro lê e lê muito, porém, 70% do que o brasileiro lê, ele não entende nada, porque só lê, tá certo? Agora, examinar significa ir para dentro de. É você ler aquele texto, depois reler, repensar, ir para dentro de, procurar entender o que o autor, o escritor quer dizer com aquela palavra, frase, com aquele termo, tá certo? Então, isto é examinar. Então Jesus falou, examinai as Escrituras, ou seja, examinai o Antigo Testamento, examinai a lei mosaica, examinai o Tanakh, examinai o Torai, porque são elas que irão lhes dar a vida eterna, porque são elas que irão lhes dar a vida eterna, tá certo? Então olha só que interessante, tá certo, queridos? Bom, vamos ver aqui mais uma vez a origem da hermenêutica, ainda na página de número 4. A palavra hermenêutica é derivada do termo hermeneuvein, que literalmente significa interpretar ou interpretação. E o primeiro homem a empregá-la como termo técnico foi o filósofo Platão. Então, Platão, esse grande filósofo, ele foi o primeiro a empregar o termo hermenêutica, interpretação. Nós temos três grandes filósofos, Platão, Aristóteles e Sócrates, tá certo? As duas línguas que originalmente a Bíblia foi escrita é hebraico e grego. Nós temos que prestar muita atenção quando nós vamos estudar a Bíblia Sagrada e vamos estudar e aplicar a hermenêutica. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas porções em aramaico, tá certo? E o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? Então isso aqui é muito importante. Definição: a hermenêutica é a ciência que estabelece os princípios, leis e métodos de interpretação. Em sua abrangência, trata da teoria da interpretação de sinais, símbolos de uma cultura e leis. Então, olha só que interessante. A hermenêutica é a ciência que estabelece princípios, leis e métodos de interpretação. Queridos, a hermenêutica, ela tem algumas regras e é sobre essas regras que nós iremos falar a partir de agora. Bom, a primeira regra da hermenêutica, desta ciência da interpretação, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É a primeira regra. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A segunda regra é que para entender um texto, nós temos que ler o seu contexto. E muitas vezes o contexto daquele texto pode estar um versículo antes ou um capítulo antes, ou um versículo posterior ou um capítulo posterior. Então você está lendo lá um texto, não entendeu? Leia um versículo anterior, 2, 3, 4 versículos anteriores, ou leia o capítulo anterior. Não entendeu ainda? Leia 2, 3, 4 versículos posteriores ou o capítulo posterior. Então assim você conseguirá entender o texto. Já viu aquele ditado que texto sem contexto gera pretexto? É isso mesmo. Por isso que há muitas heresias, tá? Há muitas interpretações errôneas por parte de muitos que dizem ser pregadores, que expõem aquilo que o texto não está dizendo. Eu falei lá atrás, no início da nossa aula, que tem a exegese e a exegese. Exegese é você colocar a sua mente, a sua interpretação ali no texto. É você forçar o texto a dizer algo que ele não diz. Então temos que ter muito cuidado quando nós vamos aí expor a palavra de Deus, tá certo?
Então essas são as regras, algumas regras da hermenêutica. Primeira regra, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Segunda regra, leia o contexto para entender o texto. Terceira regra da hermenêutica, precisamos entender que a Bíblia ela foi escrita no hebraico e no grego. Antigo Testamento hebraico, Novo Testamento no grego. Temos que aplicar a etimologia. O que é etimologia? Etimologia é você saber o sentido original daquele termo ou daquela palavra. Como o texto do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, é preciso estudar, né, a etimologia de alguns termos que muitas vezes é de difícil interpretação, tá certo? Então esta é a terceira regra da hermenêutica. A quarta regra da hermenêutica, nós precisamos entender que a Bíblia ela tem algumas linguagens, né? Por exemplo, linguagem figurativa, alegórica, literal e outras linguagens que nós iremos estudar mais para frente, tá certo? Então, queridos, vamos recapitular aqui. Uma das principais ou primeiras ciências que o pregador deve conhecer é certamente a hermenêutica. Porém, quantos pregadores que há que nem de nome a conhecem, não é verdade? Maravilha, queridos. Que é, pois, a hermenêutica? É a ciência da interpretação, vai dizer o dicionário, tá certo? Então, hermenêutica do grego hermeneven, interpretar, tá? É uma ciência e ao mesmo tempo é uma arte. Ela caminha junto com a exegese, que é a exposição dos resultados que a hermenêutica, por sua vez, ela nos traz. Maravilha, meus queridos, só para finalizarmos aqui, o apóstolo Pedro admite, falando das escrituras, que entre as do Novo Testamento há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam a calamidade. Bom, quando esses ignorantes no conhecimento hermenêutico se apresentam como doutos, torcendo as escrituras para provar seus erros, arrastam consigo numerosa multidão, arrastam consigo multidões à perdição. Então temos que tomar muito cuidado com o que nós ouvimos, tá certo? Para ver se aquele orador, pregador, expositor, aquele pastor, ele está obedecendo às regras da hermenêutica, para que assim nós possamos ter uma interpretação sadia, teológica e coerente. Maravilha, meus queridos, esta foi a aula de hoje, aula 1 da matéria de hermenêutica. Se você gostou desta aula, deixe seu like, o seu joinha, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você receber aí os nossos próximos vídeos. Maravilha? Então, que Deus te abençoe e eu espero você até a próxima aula. Lembre-se, eu sempre estarei aqui para ministrar para vocês aulas de teologia, tá certo? Que Deus vos abençoe e espero você até a próxima aula.